Vamos juntos, vamos ler a palavra de Deus. Juízes 4, verso 1 diz assim: depois da morte de Eude, o segundo líder que nós falamos, mais uma vez, os israelitas fizeram o que o Senhor reprova. Assim o Senhor os entregou nas mãos de Jabim, que era rei de Canaã, e que reinava a partir da cidade de Azor. O comandante do seu exército era Sísera, que habitava na cidade de Harosete-Agoim. E os israelitas clamaram ao Senhor, porque Jabim, o rei, que tinha 900 carros de ferro, os havia oprimido cruelmente durante 20 anos. Quero que você já perceba algumas situações do texto bíblico. Eles esperaram 20 anos para clamar ao Senhor. Espero que eu e você não demore tanto tempo para clamar ao Senhor. Verso 4, Débora, uma profetisa, mulher de Lapidote, liderava Israel naquela época, e ela se sentava debaixo da tamareira de Débora, entre Ramã e Betel, nos montes da tribo de Efraim, e os israelitas a procuravam, para que ela decidisse as suas questões. Débora mandou chamar Baraque, filho de Abinoão, de Quedes, lá na tribo de Naftali, e disse: o Senhor, o Deus de Israel, lhe ordena que reúna 10.000 homens das tribos de Naftali e Zebulon, e vá ao monte Tabor. Ele fará que Sísera, o comandante do exército do rei Jabim, vá atacá-lo. Note que é Deus que está fazendo isso. Com seus carros de guerra e tropas, junto ao rio Quizon, e os entregará em suas mãos. Baraque disse a ela, Débora: se você for comigo, eu irei. Mas se você, Débora, não for comigo, eu não irei. E respondeu Débora: está bem, eu irei com você, mas saiba de uma coisa: por causa do seu modo de agir, a honra da vitória sobre a batalha não será sua, porque o Senhor entregará Sísera, o comandante, nas mãos de uma mulher. Então Débora foi a Quedes com Baraque, onde ele convocou Zebulon e Naftali, ou seja, as duas tribos de Israel. 10.000 homens o seguiram, e Débora também foi com ele. Vamos orar. Deus, nosso Pai amado, obrigado pela Tua palavra e obrigado pelos meus irmãos, irmãs e amigos que estão aqui hoje. Fala-nos mais uma vez, fala-nos e nos transforma, fala-nos e muda o nosso modo de agir e de pensar. Fala-nos e nos dá uma confiança inabalável em Ti e na força do Teu Espírito Santo. Nos conduza para uma vida em santidade e que essa vida seja luz e sal para o mundo e que seja tudo feito para a glória de Deus. Assim te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Estamos pregando uma série de mensagens, e essa é a segunda, a partir do livro de Juízes. E é importante que você se lembre que o livro de Juízes conta a história da nação de Israel, depois que morre um grande líder, Josué. Josué é o homem que é um instrumento de Deus para levar a nação de Israel, que está saindo do deserto, atravessando o rio Jordão, e agora eles têm que tomar posse da terra prometida, Canaã. Canaã não é um país, é uma região, e tem vários países e várias cidades dentro dessa região. Deus diz a eles: esse lugar eu dei a vocês, mas vocês terão que conquistá-los, vocês terão que lutar por isso, vocês terão que estabelecer uma nova identidade nessa região, vocês terão que estabelecer a justiça nessa região. E eles vão, só que eles não têm mais Josué,
E também não tem mais Moisés, os seus grandes líderes espirituais. E quem eles têm? Eles não têm lideranças. Então Deus manda a primeira tribo, a tribo de Judá. E é interessante que dessa tribo que virá o leão da tribo de Judá. Manda essa primeira tribo atacar os primeiros inimigos de Deus. E Deus levanta um homem chamado Otoniel. Otoniel é sobrinho de Caleb, um grande líder junto com Josué. E Otoniel é um líder de caráter, de coração reto. E ele tem uma vitória extraordinária sobre os povos inimigos. Mas esse homem governa durante muitos anos e morre. Com Otoniel morre também a santidade do povo. Eles voltam a pecar contra Deus. E Deus levanta outro homem, um Eude, o canhoto, que eu preguei aqui domingo. Um homem com deficiências físicas, um líder improvável, mas Deus usa esse homem para fazer a nação de Israel vencer os seus inimigos. Mas como não deixaria de ser, a nação de Israel volta a viver uma vida que ofende Deus. Volta a viver uma vida em que ela traz para sua vida religiosa, sua vida familiar, ídolos, deuses estranhos. E à medida que isso vai acontecendo, Deus permite que os povos estrangeiros oprimam o povo de Israel. E eles demoram um longo tempo para clamar a Deus de novo, é impressionante. Muito parecido com o nosso tempo, quando a gente está com uma dificuldade, nós tentamos pela nossa força, pelo nosso conhecimento, pela nossa influência, pelo nosso título acadêmico, pela nossa força profissional, resolver os problemas. Aí a gente luta, quando vê que não resolve, a gente busca Deus e fala assim: Deus, agora eu vou entregar nas tuas mãos. E Deus estava falando: eu esperava que você fizesse isso desde o primeiro dia. E eles levaram 20 anos para clamar a Deus. E eles clamam, mas Deus é misericordioso. E Deus levanta mais um homem chamado Sangar. Só que a gente não tem a história dele na Bíblia, mas ele é um vitorioso. E como quarto líder, nós temos Débora. E quem é Débora? Débora é uma mulher. E quem é uma mulher na sociedade hebreia? Mulher é a pessoa que está no fim da fila. Primeiro tem o homem, depois tem os bens materiais, depois tem uma série de coisas, e depois vem a mulher. Essa é Débora. Só que Débora é uma mulher extraordinária. Ela é uma mulher de muito conhecimento e de muito senso da vida. E ela vai sendo procurada pelas pessoas para tomar decisões. Tem um problema no casamento de alguém, quem procura? Procura Débora, que ela sabe o que fazer. Nós estamos com um problema com o filho, quem procura? Vai lá debaixo da árvore da tamareira de Débora, que ela vai te ajudar. E a fama de Débora cresce em Israel. E todo mundo fala assim: olha, ela é mulher, mas ela está resolvendo o problema de todo mundo, a gente tem que ouvi-la. E passam a ouvir Débora, e Débora se torna uma juíza. Ela se torna, na verdade, uma profetisa. Deus fala a partir dela. E isso já é um trauma na sociedade hebreia, porque para eles Deus só falava a partir de homens. E agora Deus começa a falar a partir da boca de uma mulher, Débora. E Débora, ela fala, e quando fala a palavra de Deus, ela convoca a nação de Israel a abandonar os seus ídolos, a abandonar a sua própria força e clamar a Deus. E a nação clama. E quando a nação clama, Deus faz Débora chamar um homem chamado Baraque. Baraque mora no norte de Israel. E Débora fala assim: Deus mandou você formar um exército de 2 tribos, de Naftali e de Zebulon. E ele vai lutar com vocês contra o rei Jabim, o rei de Canaã. Só que essa história que nós estamos vendo é uma história que parece um drama de Shakespeare. Porque ele está cheio de personagens, e são personagens muito ricos. Primeiro personagem que aparece aqui em Juízes 4,
um rei chamado Jabim. Quem é esse rei? É o rei de Canaã, um rei famoso. E por que ele é famoso? Ele é famoso porque ele tem muitas vitórias militares. E por que é que ele tem vitórias militares? Porque ele tem um comandante chamado Sísera, que é o outro personagem, que é um gênio militar. Ele é um gênio da guerra. Ele faz estratégias que ele vence todos os exércitos. Então o rei Jabim tem uma estrela, um gênio militar chamado Sísera. E ele confia nesse comandante. E esse comandante toca o terror em tudo que é lugar, e todo mundo tem medo deles. E aí entra o outro personagem, que é Débora. Débora, uma mulher que está no final da escala da sociedade dos judeus. E essa mulher é usada por Deus e convoca um homem, Baraque. Quem é Baraque? É um líder militar de Israel. E é um líder militar de Israel que chega para Débora e falou: Deus tem uma palavra para mim? Débora falou: tem. E qual é a palavra? Você vai lutar com 10.000 homens contra o maior exército que a gente já conheceu, que é o exército de Sísera. Peraí, Sísera é aquele mesmo. É você que vai lutar. Ele falou: eu sozinho não vou. Eu só vou se você, Débora, for comigo. E Débora olha para ele e fala assim: não tem problema, Baraque, eu vou com você. E Deus vai nos dar a vitória sobre eles. Só que a hora que você vencer, a honra não será sua. Deus vai dar a honra dessa vitória a outra pessoa. E o pior é que Baraque aceita. Porque é da gente esperar que alguém fale assim: não, também eu não vou. Eu já estou com medo dos camaradas. Já estou com um exército pequeno. Eu vou lutar, arriscar a vida e ainda não vou ter a honra disso? Mas Baraque vai. Ele vai, e daqui a pouco eu vou falar os motivos que levou ele a ir, que são muito interessantes. Aí entra na nossa história aqui um outro homem chamado Éber, que a gente não leu aqui, mas você lê em casa. Esse homem parece que não é ninguém, mas ele entra como um personagem na história só para ser marido de uma mulher. Tudo que aparece é isso. Quem é Éber? Éber é marido de uma mulher. E que mulher? O outro personagem, uma mulher chamada Jael. Débora e Jael, duas mulheres extraordinárias nessa história. E que a gente vai conhecer daqui a pouco o que acontece a partir dessas duas mulheres. Mas o Deus da Bíblia é um Deus que se preocupa também com a geografia. Deus se preocupa com a cultura. Deus se preocupa com a Vila dos Remédios. Deus se preocupa com Osasco. A geografia na Bíblia é importante. E você leu num texto aí, muito provavelmente passou direto, porque fala: isso deve ser uma coisa sem importância. Primeiro, que o Baraque reúne o seu exército num monte, um monte chamado Tabor. Mas não é só isso. Ele está no Monte Tabor e desce para um vale. Esse vale é de um rio, o rio Quizon. E você fala assim: esse é mais um dos nomes estranhos da Bíblia. Mas não é. E você lendo o capítulo, você vai perceber o quanto esse rio e esse monte são importantes na história de Deus com Israel. E a história vai se desenrolando. Baraque prepara os 10.000 homens, chama só 2 tribos, Naftali e Zebulon, e fala: vamos para a batalha. Ele reúne no Monte Tabor. E daqui a pouco ele fala assim: vamos descer para o vale. E quando ele fala que vai descer para o vale, alguém leva a informação para o Sísera, esse comandante poderoso. E aqui nós temos 2 informações muito interessantes. Temos Baraque e uma mulher acompanhando ele para ir para a guerra. E do outro lado, o maior gênio militar da sua época, Sísera. Sísera não era só um hábil comandante militar. Ele dominava a tecnologia de fazer carros de ferro. Só a nação que ele comandava que dominava essa tecnologia. Nós estamos falando há 3.000 anos atrás.
a época do ferro. Você que estudou na escola, você sabe que teve a época da pedra, depois a época do bronze e depois a época do ferro, 3.000 anos atrás. Os hebreus não sabiam lidar com ferro, mas os oponentes deles sabiam. E eles fizeram 900 carros de ferro. Para você ter uma ideia, é como a gente está falando dos Estados Unidos hoje. Quem é que tem tecnologia de bombas nucleares e radares e aviões que não são pegos por radares? Os Estados Unidos. Aí tenta, sei lá, um país como a Bolívia. Vai lutar contra essa tecnologia. Era Israel e o exército de Císera. E ainda quem está comandando? Uma mulher. Era a derrota certa. Mas aí você vai lendo o texto bíblico e eles descem do Monte Tabor para um vale. E o Císera fala, vamos para o vale e vamos acabar com essa guerra antes do almoço, que eu estou querendo ir almoçar logo. Vai ser fichinha para a gente. E ele vai para lá. Aí quando você espera um grande cenário de guerra, tudo que Juízes vai falar para você no versículo mais para frente, aí, deixa eu ver que número que é, para a gente não se perder. Lá pelo 15... E o Senhor Deus venceu Císera, os seus carros de ferros e os seus exércitos, ponto final. E você falou, mas os Juízes aqui não vai contar para a gente como se deu essa história? Como é que ele vence com 10.000 homens e com uma mulher junto, um exército super poderoso? E é aqui que vai acontecendo algumas coisas da maior importância para a gente compreender a época dos Juízes e a nossa época. Quando a gente ler o capítulo 5, nós vamos perceber uma coisa que não está contada no 4, que é a mesma história. O que acontece? 10.000 homens vêm descendo do Monte Tabor, com Baraque, Débora junto, e lá embaixo está um enxame do exército de Císera. E ele está com carros de ferro. Os historiadores dizem que um carro de ferro era capaz de matar 2.000 homens rapidamente, porque ele saía atropelando os soldados com carro de ferro, e tinha 900. Mas Deus age, e Deus age de uma forma extraordinária, que a gente vai conhecer no capítulo 5. O tempo era seco, o rio estava seco, não havia chuva, mas o que faz Deus? Faz cair uma chuva no meio do lugar seco. E Císera, como estrategista militar, se ele soubesse que ia garoar, ele não descia para o vale. Mas Deus manda uma chuva torrencial, e o rio vai subindo, 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 e vai encobrindo os carros de ferro. E o exército de Císera só sabia lutar com os carros de ferro. Eles confiavam nos carros de ferro. E agora o rio cobriu os carros de ferro e eles não têm mais essa arma para lutar. As bombas atômicas estão fora do jogo. As bombas nucleares estão fora do jogo. Agora eles têm que lutar de homem para homem, e Císera não quer. E aí Israel vai prevalecendo sobre o exército inimigo. E à medida que isso vai acontecendo, o Císera, que era o gênio militar, sai correndo. Sai correndo de quem? Sai correndo de Baraque, do exército de Israel, e de uma mulher. Só que ele é azarado, esse Císera, porque ele sai correndo pelo deserto, e ele vai ficando com sede. Ele vê uma cabana, e ele fala, é aqui mesmo que eu preciso parar. E quando ele olha para a cabana, tem uma mulher falando assim, você está cansado? Vem aqui, eu vou ajudar você. E ele entra para dentro da cabana. E olha que curioso que vai acontecer. Essa mulher oferece leite para ele, e ele está muito cansado, ele está exausto, ele vai dormir, e fala para Jael, que é a outra mulher. Ele correu de Débora, uma mulher, e caiu na mão de Jael, outra mulher. E a mulher fala, olha, pode descansar aí, tô leite aqui, pode tomar, que eu fico aqui, cuidando aqui da porta. Só o que faz essa mulher? E aqui a gente tem uma informação que a Bíblia não dá, é preciso entender um pouquinho a sociedade judaica. Quem é que constrói tendas no deserto ou lugares ermos? Não é um homem na sociedade judaica, é a mulher.
Então a mulher está acostumada com estacas e está acostumada a fazer tendas. E Jael tinha muita habilidade com isso. Ela percebe que o Sísara é um cara terrível, ela por conta própria, ela pega uma daquelas estacas, e é uma das histórias assim, difíceis de ler na Bíblia. Ela pega uma estaca, o sujeito está dormindo, ela afia a ponta da estaca, e ela tem muita habilidade com martelo, porque é ela que faz a cabana, e ela mira na testa do Sísera, um martelo numa mão, uma estaca afiada na outra ponta, e a testa do Sísera embaixo. O que você acha que aconteceu? Veja o que está acontecendo aqui, gente. Ele estava fugindo de uma mulher, ele cai na mão de outra mulher, e se ser vencido por um exército inimigo era uma coisa ruim, ser vencido por uma mulher no meio da guerra era o fim da carreira, era o fim de tudo. O gênio militar Sísera vencido por uma mulher numa cabana. É isso que está acontecendo aqui. A história vai desenrolando e a gente começa a entender agora não mais o aspecto histórico, mas o aspecto teológico de como Deus está agindo por trás da história. O que eu contei para vocês aqui é só história. Agora veja Deus agindo por trás da história. E é interessante quando a gente começa a olhar com essa visão assim, mais teológica. A gente vai ver aqui uma discussão profunda sobre gênero, sobre o papel do homem e o papel da mulher. Quem é Baraque, homem, e quem é Débora, mulher. Como Deus usa um de um jeito e a outra de outro jeito. Como um tem um ofício e a outra tem um outro ofício. E essas histórias, elas vão se intrincando uma na outra. Por exemplo, eu já ouvi muita gente dos púlpitos dizendo assim: esse Baraque é um fracote. Esse Baraque é um cara que não tem fé. Como é que ele é chamado por Deus para uma batalha e ele não vai, e fala que só vai com Débora? Esse sujeito é um fracote, ele nem merecia estar aí onde ele está. Mas será que é isso mesmo que a Bíblia está dizendo, ou há algumas coisas muito importantes por trás disso? Será que Baraque é esse sujeito fraco mesmo? Será que Baraque é esse sujeito, sei lá, meio medroso mesmo? Eu acho que é uma outra visão a respeito desse homem. Baraque não é um homem sem fé. Baraque é um homem de uma fé inteligente. Baraque é um homem de uma fé, sobretudo, obediente. Porque uma fé não inteligente tem feito muita gente se rebentar. Muito menos uma fé não obediente. De gente que tem arroubos e diz que é por causa de fé, mas está se autodestruindo e destruindo as pessoas que estão ao seu lado. Com Baraque, a gente vai ver um homem que ele não é o sinal de um macho alfa, mas ele é sinal de um homem muito inteligente e obediente a Deus. E eu não estou falando isso porque eu acho, não. Se você ler a palavra de Deus no livro de Hebreus, Baraque vai estar lá como um dos heróis da fé. E da onde vem essa história de fé de Baraque? A primeira é, Baraque ensina a gente que ter fé é ouvir a Deus em cada estágio e em cada circunstância da vida. Vou repetir aqui. Baraque ensina a gente que ter fé é você ouvir Deus em cada estágio. Porque ora Deus manda você avançar, mas tem hora que Deus manda você ficar quietinho. E tanto Deus que mandou avançar, como mandou você ficar quietinho, é o mesmo Deus. E ter fé em Deus não quer dizer que você vai sair fazendo um monte de coisa. Ter fé em Deus é obedecer a Deus, seja lutar, ou seja calar-se e ficar quietinho. E Baraque obedece. Você já imaginou um comandante militar
que ouve a profetisa Débora dizer assim: olha, você vai lutar, mas a honra não será tua. E ele fala: tudo bem. Tudo que um líder militar queria era a honra da batalha. Mas esse homem, ele tem um discernimento. Por quê? Porque foi Deus que falou. Foi Deus que estava falando pela boca de Débora e ele identificou isso. Seja lá como Deus vai fazer, eu vou ouvir Deus. Eu já ouvi Deus mandar eu atacar muitas vezes. Mas agora Deus está falando que a honra não será minha. E se é Deus que está falando, eu vou ouvir. Isso é uma fé obediente. Mas Baraque não ensina só isso a gente. Ele mostra que ter fé é mostrar coragem diante das situações sombrias. Porque imagina se você é esse líder militar Baraque e você não tem bomba atômica, você não tem bomba nuclear, você não tem aviões supersônicos, você tem um exército apenas com umas carabinas e você vai lutar contra o gênio militar da época. E ainda alguém diz para você que você não vai ter honra nessa guerra. Você iria? Talvez eu e você não, mas Baraque foi. É alguém que diante de uma situação sombria, sem solução, sem perspectiva, ele fala assim: foi Deus que falou. Se Deus falou, eu vou obedecer, porque Deus é totalmente confiável. Talvez essa seja uma situação minha ou sua agora. Você está diante de uma tribulação, de um desafio, de uma dor, de uma doença, de uma frustração, de uma traição, que você fala assim: é impossível eu vencer isso. Olha as armas do meu inimigo e olha as minhas. Eu estou fraco emocionalmente, fraco espiritualmente, as coisas estão me deixando lá embaixo. Mas a palavra de Deus está nos dizendo aqui: se foi Deus que falou que você vai vencer, você vai vencer. Mesmo que a sua luta seja contra um Císera do seu tempo. Se Deus falou, você precisa ouvi-lo, você precisa crer nele, e você precisa mostrar coragem e ir para frente do inimigo em nome do Senhor dos Exércitos. Mas Baraque nos ensina mais. Além de ter uma fé que é obediente e uma fé de coragem, Baraque mostra que a fé também precisa ser humilde. E a gente não sair desesperadamente buscando fama para tudo que é lugar. É impressionante a humildade desse homem. Ele ouve as instruções de uma mulher na sociedade hebraica. Ele ouve que não terá honra, e ele ouve que o exército dele é muito fraco em relação a um exército muito forte, e ainda assim ele se mantém humilde e fala: eu vou fazer essa missão. Esse é um homem extraordinário, e é um modelo, inclusive, de uma masculinidade na Bíblia, inteligente. Uma masculinidade que sabe identificar a situação. Não é aquele homem troglodita que acha que é ele que tem que resolver tudo, que tudo está na mão dele, que é ele que decide tudo. Ele percebe que Deus está usando uma mulher. E se Deus está usando uma mulher, ele ouve. E ele ouve e obedece. Ele sabe que ele é bom na guerra, mas ele não é profeta. E ele sabe que Débora é profeta, mas não é bom na guerra. Então um precisa do outro. E esse é um grande modelo de masculinidade na Bíblia. É reconhecer que o que Deus une não é uma mulher para estar debaixo do sapato do homem. E nem é um homem para ser um Zé Ninguém na mão de uma mulher. É uma parceria de Deus, porque Deus dá dons para um e dá dons para o outro. Débora profetizava, Baraque lutava. Um sabia fazer uma coisa e não sabia fazer outra, mas os dois juntos se tornaram poderosos. Agora olhamos para Débora, olha o modelo de o que é ser mulher em Débora. Uma mulher que agiu de uma forma tão inteligente, que vocês mulheres precisam olhar para ela. Quando a gente olha a história de Débora, se há pessoas que acham Baraque um fraco,
quando ele é muito inteligente e obediente. Tem muita gente que olha para Débora e fala assim: essa mulher só teve sucesso porque não tinha um homem de verdade lá. Então ela teve que assumir um lugar porque faltou homem em Israel. E essa é uma escola de pensamento muito vigente ainda nos dias de hoje. Veja que eu estou contando uma história de 3.000 anos atrás. Mas hoje tem gente assim ainda ou não? Faltou homem nesse lugar aí. Por isso que essa mulher se deu bem. Mas quando a gente vai olhando o que essa mulher está fazendo e como ela está agindo, ela é uma mulher que, além de ser uma profetisa, é extremamente hábil, extremamente inteligente. Uma mulher que sabe lidar com as situações. Por exemplo, ela poderia falar assim: olha, eu aqui sou a profetisa. Sou eu aqui que recebo as mensagens de Deus. Então sou eu aqui que mando nessa bagaça, entendeu? Eu falei bagaça aqui? Foi isso? Não, deixa eu... Sou eu que mando nesse ambiente aqui, eu que ouço a voz de Deus. Mas ela não faz isso. Ela fala assim: Deus falou comigo, mas mandou eu chamar você, Baraque. E é através da sua habilidade com as armas e da minha habilidade como profetisa que Deus vai nos dar vitória. Isso é uma mulher inteligente. É uma mulher que tem dons, tem sabedoria, tem sensibilidade, mas não atropela o marido. Não é uma mulher que anula o marido, ela é companheira do marido, ela anda junto com o marido, ela faz o marido ser melhor, ela faz o marido ser mais completo. E é um modelo de como uma mulher pode ser virtuosa, sem atropelar todo mundo. E a história vai se desenvolvendo, a gente vai ver como Deus vai usando a vida de Débora e a vida de Baraque. O curioso é que quando chega no final da história, e você está lendo o começo do texto, você fala assim: ah, entendi. Quando Débora está falando que Deus não vai dar honra para Baraque, é porque ele vai dar para Débora, que é uma mulher. Não, não é. Porque, na verdade, quem destrói Císera, o gênio militar, é uma outra mulher chamada Jael. E aí você vai ver que nenhum desses líderes, embora eles sejam bons em algumas coisas, eles não são completos. Eles têm falhas. Eles não são santos no melhor sentido da palavra. Eles têm pecados, eles agem com erros também. Porque Jael mata um homem. E a Bíblia não está dizendo que isso é certo, a Bíblia está contando uma história. Jael mente, porque ela chama o comandante para dentro da tenda e fala: olha, eu vou dar leite e água para você, e crava nele uma estaca na testa. A Bíblia não está testando isso, ela está dizendo o que houve. Está mostrando como o ser humano pode ser virtuoso e ao mesmo tempo problemático. Santo e ao mesmo tempo pecador. Essa é a angústia humana. E está acontecendo essa, aí a história vem o SBT, vem a Globo, vem o pessoal do Facebook e coloca na manchete assim: o gênio militar Císera é morto por uma mulher. Essa história vai ganhando contornos tão interessantes que a gente pode trazê-la para os nossos dias de hoje. E aqui eu queria fazer uma comparação do que a Bíblia está ensinando e o tempo que a gente está vivendo hoje. Por exemplo, nós vivemos no meio de uma sociedade que durante milênios, séculos e alguns milênios, foi uma sociedade patriarcal. Tudo se esperava do homem, nós crescemos assim, os nossos pais, os nossos avós. Os nossos pais tinham uma cadeira, eu não sei se vocês pegaram essa época, mas tinha uma cadeira oficial do pai nas casas. Alguém pegou essa época aqui? Ou só sou eu que sou do século 20? Tinha uma cadeira, não, senta aí não, menina, essa cadeira é do seu pai. Claro que tinha um lado da honra, mas tinha a ideia de que o pai fazia tudo. E quem era a mãe? A mãe era a lavadora da roupa.
A mãe, ela esquentava a barriga no fogão e esfriava no tanque. Olha como os tempos foram acontecendo. Aí, acontece um movimento na história chamado de movimentos misóginos. Deixa eu explicar essa palavrinha para você. O que é um homem misógino? Eu estou com receio de falar isso, porque tem mulher que vai pegar o marido hoje em casa e vai ensinar algumas coisas para ele hoje. O que é misoginia? É bom que você entenda isso. Misoginia são duas palavrinhas, miso e genia. Miso quer dizer aversão, ódio. E genia quer dizer feminino. Então, ódio ao feminino, ou aversão ao feminino. É por isso que gine quer dizer feminino ou mulher, e quando o médico que cuida da mulher é chamado de ginecologista, porque vem do grego, gine é mulher, e logista é estudo sobre a saúde da mulher. Então, as pessoas, os homens misóginos, são aqueles homens que eles não conseguem reconhecer na mulher um valor de criatividade, um valor de um complemento de Deus para ele, um movimento de mesmo valor diante de Deus. Então, quem é um misógino? Misógino é alguém que acha que a mulher não tem as mesmas capacidades que o homem tem para fazer algumas coisas. E esses movimentos proliferaram no mundo. E como isso trouxe muito sofrimento, muita castração da criatividade da mulher, muita diminuição do potencial da mulher, surge nos anos 60 um movimento como resposta a isso chamado feminismo. E o que é o feminismo? O feminismo é uma resposta exagerada a um mundo machista exagerado. Se num primeiro momento nós temos os homens que nem têm tato social e cultural para lidar, mas também não entendem o que a Bíblia está chamando de homem e mulher, e portanto castram a criatividade das suas companheiras, do outro lado você tem a partir de uma mulher chamada Simone de Beauvoir, uma francesa, que ela escreve um livro chamado O Segundo Sexo. E ao invés dela escrever sexo frágil, ela escreve o segundo sexo. E ela vai tentar entender o mundo feminino e escrever para que as mulheres ganhem um lugar de maior ascensão na sociedade. A Simone de Beauvoir trouxe ideias muito interessantes, mas também muitas ideias equivocadas. E é interessante quando a gente olha para isso, porque o mundo começou a ficar distorcido. De um lado, uma ideia de homem, que é quase uma anulação da mulher, é o mundo misógino. E do outro lado, o feminismo exacerbado, onde a mulher acha que ela é exatamente igual ao homem. Não só em valor, mas na biologia, nas relações sociais, em tudo. E esse quadro é uma distorção. Um distorcido de um lado e o outro distorcido do outro, como resposta a esse primeiro lado. Aí a pergunta que nós temos para nós mesmos é: o que a Bíblia diz a respeito disso? Porque de um lado ninguém vai negar aqui que durante centenas de anos as mulheres foram anuladas em muitos lares. E eu não estou falando de lares não cristãos. Eu estou falando de lares cristãos. De irmãos que eram fiéis a Deus em muitas coisas, mas infiéis a Deus no cuidado com a sua família e com a sua esposa. Você deve conhecer homens que parecem santos de Deus e até são santos em algumas áreas da vida, bem-sucedidos, mas cuja mulher você nem conhece o nome, você nem sabe quem ela é.
Uma das coisas que mais me chamava atenção na minha adolescência é quando eu estava numa igreja e chegava um pastor famoso, se apresentava assim: aqui o pastor tal, nome tal, e quem mais? A sua mulher. A mulher não tem nome, não tem vida, não tem história, não tem nada. E muitas mulheres viveram assim ao longo da sua vida. Por outro lado, algumas mulheres foram para o movimento feminista e perderam a sua sensibilidade, perderam a sua feminilidade, galgaram posições na sociedade, mas olha que desastre, começaram a agir como homens. Mulheres que assumiram presidentes de empresas e se tornaram piores e mais duros que homens. Mulheres que lidam como chefia batendo na mesa. Mulheres que têm um palavreado que nem homem usa. São as distorções do quê? Distorções da doutrina do ser humano que é apresentado logo em Gênesis. Quem é o homem e a mulher de acordo com a Bíblia? O homem e a mulher é a imagem de Deus. Não é o homem só que é a imagem de Deus, e nem é a mulher só, é o homem e a mulher. Gênesis vai dizer assim: criou Deus o homem e a mulher. O homem e a mulher os criou, e eles são a imagem de Deus. Ou seja, o mundo só é mundo à imagem de Deus na relação entre um homem e uma mulher. Por quê? Porque eles têm o mesmo valor diante de Deus. Eles são criativos do mesmo jeito diante de Deus, mas com funções diferentes. Não entender isso é você cair para um machismo misógino e se tornar um homem brucutu, ou não entender isso é cair para um feminismo exagerado e se tornar uma mulher tresloucada tentando imitar um homem. Quando Deus cria os dois, Ele cria homem e mulher e dá funções diferentes. Há um mundo feminino com características femininas, com sensibilidades femininas, e há um mundo masculino com sensibilidades masculinas. Quando cada um descobre isso e trabalha em cooperação, você tem um casal segundo a imagem de Deus. Quando você tem um desequilíbrio de um lado e de outro, você tem um desastre na família. Você tem um desastre no casamento. Você não tem uma família criativa e você não tem um casal criativo. É por isso que em muitos lares você olha e fala assim: puxa vida, essa mulher podia ser muito mais criativa, muito mais ativa, mas parece que alguma coisa acontece aí que ela não vive. Distorção. Do outro lado você pode ter um homem que se anula em tudo. E o sujeito não assume sua responsabilidade, não assume a sua posição diante de Deus, diante da sociedade, diante do casamento, e vive uma pessoa anulada também, e a família não consegue ser tudo aquilo que Deus criou para ela ser. Como é que a gente sai desse imbróglio da misoginia de um lado e do feminismo de outro? A gente precisa olhar para a Bíblia Sagrada, entender como Deus criou o homem, como Deus criou a mulher. Olha que coisa interessante, como Deus deu ao homem uma capacidade prática em muitos aspectos, uma força de trabalho, uma capacidade de ser responsável, mas deu à mulher sensibilidades que o homem nem passa perto. Se você olhar em Gênesis 3, a gente vai ver os sentidos de Eva aflorando. É claro que ela foi enganada ali, mas o problema não é o sentido. O problema é ela deixar se enganar pelos sentidos. Mas é engraçado que quando ela olha o fruto e a maçã, o texto bíblico ela saliva. Ela olha e acha bonito. Ela tem sensibilidades, isso é uma riqueza de Deus. Uma família que não aproveita isso do mundo feminino, é uma família mais triste, menos colorida, menos criativa.
E isso vai acontecendo nesse mundo até que o pecado afeta Adão e afeta Eva. O homem não consegue ser mais um homem pleno e nem a mulher consegue mais ser um homem pleno. Aí a gente vê a história de Débora, Deus se revelando no masculino e no feminino, para a glória dele. Aí nós chegamos em Jesus de Nazaré. E Jesus de Nazaré, ele choca o mundo da sua época. Porque ele coloca a mulher não num sinal, não num lugar de destaque exagerado, mas num lugar que é dela mesmo. Por exemplo, se você pegar Jesus, ele está em Samaria e está conversando com quem do lado de um poço? E que mulher é essa? Além de ser mulher, que já era um problema na sociedade judaica, era uma samaritana. Ou seja, era um mestiço de raça, classe abaixo. E se não bastasse a isso, era uma mulher que tinha um casamento bem equilibrado. Não, ela não tinha nenhum casamento, porque ela já tinha tido 5 problemáticos. Mas Jesus trata aquela mulher com dignidade. E com dignidade ela recupera a sua autoestima. Ela é curada nas suas emoções, ela é curada espiritualmente e se torna um instrumento de Deus para uma cidade inteira chamada Samaria. Quando Jesus ressuscita, quem é a primeira pessoa que ele confia a dar a notícia da ressurreição? Uma mulher. E uma mulher de uma vida espiritual tumultuada. A gente lê que ela tinha vários demônios e Jesus expulsou, mas confia ela. Por quê? Porque ela tem sensibilidades para fazer isso. A mulher e o mundo feminino, ela tende a confiar mais rapidamente. Vocês já perceberam isso? Claro. O homem é cheio de pé atrás. O homem quer provas e provas e provas. A mulher tende a confiar. Você acha que Jesus ia chamar um Pedro? Você acha que Jesus ia chamar um Mateus? Sei lá quem fosse. Ele ia falar, não, deixa eu ver aqui Jesus, eu sou racional, eu sou masculino. Deixa eu ver mesmo aqui se está conferindo a sua ressurreição. Jesus chama uma mulher porque sabe que ela percebe rápido, ela capta rápido, e ela captou, é Jesus, não é um jardineiro que está aqui, é Ele, eu vou contar para todo mundo que Ele ressuscitou. Quando a gente fala de Jesus, a gente fica muito contente, e as mulheres amam Jesus, porque Jesus coloca ela na posição certa, digna. Mas as mulheres tendem a não gostar muito de Paulo. Muitas mulheres acham que Paulo pega pesado com as mulheres, e que ele é um sujeito meio misógino, que ele mandou a mulher ficar calada na igreja. Que ele mandou a mulher ficar sob jugo, submetida. Mas isso é não entender e não fazer justiça ao próprio Paulo. Porque a história de Paulo vai mostrar o avesso disso, o contrário disso. Efésios 5, Paulo nos ensina uma coisa tremenda. E ele diz assim: mulheres, submetam-se cada uma ao seu marido, como ao Senhor. E olha que palavra interessante que Paulo usa aqui. Submissão. Uma palavra que foi absolutamente distorcida ao longo do tempo. O que é submissão hoje na nossa sociedade? Submissão é alguém que vive basicamente debaixo do pé do outro. Submissão no nosso tempo é alguém que não tem voz viva. Mas não é isso que a Bíblia está ensinando. A palavra submissão, ela vem de 2 outras palavras, que é sub, debaixo, missão. Alguém que está debaixo de uma missão. Aí o Paulo vem e fala assim: mulheres, sujeite-se cada uma ao seu marido como ao Senhor, ou se submeta cada uma ao seu marido como ao Senhor, pois o marido é o cabeça da mulher,
como também Cristo é o cabeça da igreja, que é o seu corpo, do qual ele é Salvador. Aí os homens vibram aqui, os misóginos. Falou, tá vendo? Ficou claro. Paulo deixou muito claro quem é o cabeça lá em casa. E o cabeça é o galo, é o canto de galo lá. Mas você não leu a Bíblia o restante. E você precisa ler, leia comigo. Assim como a igreja está submissa a Cristo, também as mulheres estejam em tudo sujeitas ao seu marido. Quem é o Cristo? Cristo é o homem perfeito. Quem é o Cristo? Cristo é aquele que valorizou as mulheres. Quem é o Cristo? Cristo é aquele que deixou as mulheres cumprirem o seu potencial de vida. Então os maridos têm que imitar esse Cristo. E quando eles imitarem esse Cristo, as mulheres lhes devem obediência. Eu acho que eu arrumei algumas confusões para hoje à noite. Mas nós precisamos entender a Bíblia Sagrada. Ou a gente vai estar pegando opiniões próprias e tentando encaixar na Bíblia. Mas não, espera aí, tem mais. Continue aqui. Maridos, ame cada um a sua mulher. Entenderam? A sua mulher. E assim como Cristo amou a igreja, e agora vem a bomba atômica, e entregou-se por ela. Como é que Jesus se entregou pela sua igreja? Qual foi o ato que marcou isso? Cruz, morte. Jesus morreu pela sua noiva, a igreja. E o Paulo está dizendo aqui que o marido que ama a sua esposa e que dá o espaço para ela ser alguém com dignidade, deve ser alguém que é capaz de dar a vida por ela. Continuemos. E para apresentá-la a si mesmo como igreja gloriosa, sem mancha nem ruga, ou coisa semelhante, mas santa e indesculpável. Da mesma forma, os maridos devem amar cada um a sua mulher, e olha aqui, gente, como ao seu próprio corpo. Você belisca o seu corpo, você puxa a sua orelha, você bate em você mesmo, você anula você mesmo. Então, a Bíblia está dizendo que a sua mulher é uma extensão do seu corpo. Assim como você ama o seu corpo, você deve amar a sua mulher. E é por isso que na Bíblia, agora vai pegar para as mulheres também, a Bíblia vai dizer que o corpo da mulher não é da mulher, como o corpo do homem não é do homem. Qual é o grande erro do movimento feminista, que tem coisas interessantes? O grande erro é, a regra do feminismo é, meu corpo, minhas regras. Meu corpo, minhas regras. Esse é um dos maiores equívocos, que a Bíblia vai dizer, não, mulher, o seu corpo não é seu, é do seu marido. Mas espera aí, maridos, o seu corpo não é seu, é da sua mulher. E é por isso que é um cuidado mútuo. É cuidar do outro como o outro fosse você. E Deus sabe tanto que você gosta de você e que você cuida de você, que mandou você cuidar da sua mulher como se fosse você. E mandou você cuidar do seu marido como se fosse você. Porque não tem risco de você não gostar de você. Está entendendo? Dá para dar glória a Deus? Deixa eu ver se os homens entenderam. Homens, dá para dar glória a Deus? E as mulheres, dá para dar glória a Deus? Parece que a gente tem uma animação maior do lado feminino. O Rogério está fazendo protestos que a mensagem já deve terminar por aqui.
E eu vou terminar. Baraque e Débora. Duas pessoas amadas por Deus. Duas pessoas talentosas. Duas pessoas que usaram o seu potencial para a glória de Deus. Nem o Baraque quis ser Débora, e nem a Débora quis ser Baraque. Ambos se uniram e Deus deu a vitória a Israel, porque os dois se uniram. Homens, olhe para a inteligência desse homem chamado Baraque. Nem sempre Deus vai dar a primeira palavra para você. Às vezes tem outras pessoas, líderes, olham para Baraque. Nem sempre é o líder que vai dar a primeira e a última palavra. Olha Deus falando em outras pessoas também. Pais e mães, olhem para Baraque. Nem sempre você tem razão em tudo. Às vezes os pais e as mães estão irritando os seus filhos. E deixam de ouvir a voz de Deus que às vezes vem do filho. Mulheres, olhem para Débora. Se Deus usa você, se você tem inteligência, é diante da sua característica, que é a imagem de Deus, que Deus vai te usar. Você não precisa atropelar o seu marido. Você não precisa atropelar os seus filhos. Você precisa ser aquilo que Deus criou você para ser. E assim você vai abençoar a você, o seu marido, a sua família e a sociedade. E nós vamos ter casamentos, famílias, mulheres e homens para a glória de Deus. Sabe o que isso significa? Que o Deus da Bíblia é aquele que derrama graça onde há desgraças. É um Deus que recupera o valor da mulher com graça e recupera o valor do homem com graça, porque sabe que ambos são capazes de fazer desgraças com as suas próprias vidas, ou sendo misógino exagerado, ou feministas exagerados, mas a graça coloca homem e mulher diante de Deus, com os mesmos valores, mas com funções diferentes. Quando isso acontece, Deus é glorificado, a igreja abençoada, a família criativa, os filhos crescem equilibrado, e nós vemos a transformação da sociedade, porque a graça venceu a desgraça. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.